tema da minha mensagem hoje é os sinais do fim, e é onde a gente começa a entrar aqui na parte escatológica do final do Evangelho de Lucas. Então, olha o que vai dizer, Lucas, capítulo 21, versículo 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas, situações, e ele lhes disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhes perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e chegou o tempo, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas ou epidemia, dependendo da sua versão, fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Como eu disse aqui, Jesus Cristo ele começa a entrar em seu sermão escatológico. E o que eu vou dizer aqui, eu quero apenas trazer a você a interpretação histórica da igreja e eu quero mostrar a você como que, de fato, tudo isso que Jesus tem dito tem se cumprido cabalmente dia após dia. Basta você ler o noticiário, basta você olhar ao seu redor, basta você ser honesto com aquilo que nós vemos todo santo dia. Lembra, qual era o sentido aqui do texto, né? Qual era, melhor dizendo, o contexto aqui do texto? Jesus, ele vai anunciar um fim vindouro do mundo. É isso que ele vai começar a dizer daqui em diante. O fim está próximo. Só que ele vai dizer que há um intervalo neste meio entre o que ele está dizendo e até que de fato se cumpra aquilo que ele diz. E este intervalo é indefinido, ele não dá tempo. O final triunfal e feliz, Jesus Cristo vai dizer que é certo. Mais certo que 2 e 2 são 4. O final feliz e triunfal é certo, mas também tão certo quanto a dias difíceis, epidemias, guerras, mortes, tribulações e dificuldades. E Jesus então vai começar a falar sobre falsas doutrinas que se levantarão nos dias que antecedem a sua vinda. Nações guerreando uma contra a outra, epidemia para tudo que é lado, pandemias, mortes e por aí vai. Mas Jesus ele termina com um desafio animador a nós, aqueles que são seus seguidores. Ele vai dizer: permaneçam vigilantes. Não se deixem sobrecarregar por conta dos pecados e das dificuldades da vida. Permaneçam fiéis, independente da dificuldade, das tentações, das quedas. Permaneçam fiéis até o fim. É isso que ele vai dizer a mim e a você. Eu quero passar então alguns princípios aqui com base nesse texto que nós lemos. O primeiro é o seguinte: Jesus veio e Jesus voltará. Olha, há cerca de 300 referências na Escritura sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. 300 referências. E tudo aquilo que ele disse a respeito de sua vinda se cumpriu cabalmente. Desde Abraão, desde Moisés, o descendente de Davi, tudo aquilo que a Escritura predisse a respeito da vinda de Jesus Cristo, diz a Escritura que se cumpriu. Desde a virgem conceber, lembra? Eis que a virgem conceberá. E de fato, no Novo Testamento nós vemos Maria tendo filho. Miqueias, ele vai profetizar que sairia de Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de ti haverá de sair aquele que há de reger as nações. Falando não a respeito, claro, de um governante político, mas falando a respeito de Jesus Cristo. Não obstante essas 300 referências sobre a primeira vinda dele no Antigo Testamento, nós vemos 8 vezes mais a respeito do seu retorno, da sua volta, do seu regresso para buscar a sua igreja. E se a Bíblia ela não falhou sobre a vinda de Jesus Cristo, ela não vai falhar em relação ao seu retorno. Mas antes, Jesus deixou bem claro, ele predisse que algumas coisas haveriam de acontecer. Por isso, eu e você deveríamos ficar atentos, olhos bem abertos, ouvidos bem atentos, para não sermos enganados. No versículo 5 e 6, ele vai dizer, olha, esse templo aqui que vocês estão abismados, porque os discípulos, eles começaram a olhar aquelas construções e disseram,
Mestre, que coisa fantástica. Que coisa exuberante. Que monumento arquitetônico fantástico. Realmente era uma das coisas mais belas da época ali, por esses homens estavam deslumbrados. Algo espetacular, algo maravilhoso. Então, o problema é que eles viam assim, não é possível que isso aqui venha a ser destruído. Esse templo, essa pomposidade, tudo isso aqui vai vir por água abaixo? No versículo 6, como nós lemos aí, olha o que vai dizer. Chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus ele faz uma predição ousada. E historicamente eu já mostrei para vocês que isso de fato se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o imperador Tito faz o cerco sobre Jerusalém, invade e destrói tudo. Não sobra nada. Escorre sangue da cidade de tantas pessoas que morrem. E isso nós vemos corroborado pela Escritura e também pela história. Flávio José, que é um historiador judeu, não cria em Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Flávio José é um dos que vai testificar a respeito disso que aconteceu no ano 70. Olha o que ele vai dizer no seu livro, A Guerra dos Judeus. Enquanto o santuário era queimado, do ano 70, ele está falando, né? Isso de forma literal, aconteceu. Enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade, puridade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos, leigos e sacerdotes igualmente foram massacrados. O imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente e que fossem deixadas somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circunda a cidade foi tão completamente destruída que os futuros visitantes ao local não conseguiriam acreditar que a cidade fora um dia habitada. Olha o que Flávio José diz. A destruição, a desgraça foi tão grande. O Império Romano, através de Tito, destruiu absolutamente tudo. Que as pessoas que chegavam ali diziam, não, é impossível ter havido vida aqui neste lugar. O templo foi arrasado pelos romanos em um terrível cerco sobre Jerusalém. E o que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que, de fato, a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o seu corpo invisível, esta é indestrutível. Ninguém para a igreja. Mas a igreja visível, os prédios, os templos, esses são sim alcançados pela ira do homem. Esses são sim, por vezes, surrupiados, não apenas por pessoas malignas, mas por vezes o juízo de Deus sobre o seu povo. Deus então castiga o seu próprio povo. A igreja visível, ela será perseguida. Será. Eu e você devemos estar preparados para isso, é isso que a Escritura diz. Não sei se você viu, né? Acho que em Taubaté está até proibido agora os professores dizerem frases como Deus abençoe. Não pode. Não pode. É isso que eu e você devemos esperar, é isso que Jesus Cristo vai nos avisar. Todavia, a verdadeira glória da igreja, ela não consiste em prédios, mas na fé e na piedade de seus membros. A pergunta dos discípulos no versículo 7, olha que interessante. Lucas 21, 7. Então lhe perguntaram, mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? E aqui o que os bons teólogos reformados, eles creem é que Jesus Cristo, a sua resposta, tem a ver, em primeiro lugar, com a destruição de Jerusalém, que foi o que se cumpriu no ano 70, mas também tem a ver com a sua volta, com o seu regresso, com a sua segunda vinda, com a consumação dos séculos. E o que Jesus fez aqui foi uma conexão entre o julgamento da nação judaica, de forma literal, no ano 70, e aquilo que aconteceria na consumação dos séculos. Aquilo foi apenas um prelúdio, um exemplo de como seria a condenação e o julgamento final. E, irmãos, se foi difícil para aquele povo, se a cidade foi toda destruída, se não sobrou nada, e aquilo foi apenas um exemplo do que aconteceria no julgamento final, imaginem o que será. Imaginem o que vai acontecer. Imagine qual será o fim daqueles que não se arrependem de seus pecados e não se quebrantam diante de Jesus Cristo. E então Jesus ele vai deixar alguns sinais bem notórios. Ele vai dizer, atentem para isso. Comecem a perceber, tenham os olhos bem abertos, para que, quando vocês começarem a notar essas coisas, saibam, o fim está próximo. Esse é o meu segundo princípio. Põe ele, por favor. Segundo, o engano religioso.
Este é o primeiro sinal que Jesus Cristo nos alerta. Muitos enganarão a muitos. Versículo 8, você pode acompanhar comigo? Diz assim: E ele respondeu: Cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e chegou o tempo, não os cegais. O engano religioso que Jesus Cristo vai descrever aqui é através do surgimento de falsos profetas. Ele diz, se levantarão muitos. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Eu vim em nome dele. E em segundo lugar, dizendo, este é o tempo. Marcarão data para o regresso de Jesus Cristo. Marcarão data para o fim, para a consumação dos séculos. Por isso que Jesus Cristo ele nos dá dois alertas importantíssimos. Veja que não sejam enganados e não sigam determinados homens. Olhem para que as pessoas não enganem vocês. Você sabe, líderes religiosos, pastores hoje, eles têm a obrigação, o dever moral e bíblico diante da Escritura de, diante do falso, denunciar. Mostrar àqueles que estão arrebanhando milhares e milhares para o caminho errado. Não pense que é falta de amor quando alguém vem e diz, olha, está vendo fulano? Falso profeta, não siga. Isso não é falta de amor, isto é alerta. Isto é amor de verdade, é abrir os olhos, é descortinar aquilo que está nublado na frente das pessoas para que os demais venham a enxergar. E a Escritura diz que inúmeros desses vão seguir. Então é função primordial do pastor, daquele que lidera a igreja, avisar que há um lobo vindo, avisar de que no meio há lobos disfarçados de ovelha. Ele necessita, vendo o perigo se aproximar, avisar o povo, avisar o rebanho. Qual pastor em sã consciência vê o lobo se aproximando e não faz nada? Ou imagina o seguinte, porque eu sei, quando nós apontamos erros de hereges, pode ser por alguns motivos escusos, no caso, inveja. Pode ser inveja da minha parte, o pastor está falando lá, porque a igreja dele é enorme. Uma big igreja. Então o pastor está falando por inveja. Pode ser? Pode, claro que pode. Eu sou falho. Tem essa possibilidade? Eu oro a Deus para que não seja. Mas tem essa possibilidade? Ou eu posso estar fazendo isso para que, de fato, os olhos das pessoas sejam abertos para que elas não sejam enganadas. Imagina o seguinte. Ah, pastor, mas é antiético. Antiético? Jesus não pensou em ser antiético diante dos fariseus. João Batista olhava para os fariseus e apontava o dedo e dizia assim, olha, raça de víboras, não os sigam. Dava nome aos bois. Ou imagina o seguinte, imagina que eu seja um médico. Imagina que você seja um médico. E então você está no trabalho e você é acionado por conta de um acidente que deu perto da sua casa, onde 2 ônibus colidiram. E ali, quase 100 pessoas acidentadas. Fraturadas, algumas decepadas, algumas já mortas, outras em estado quase que terminal. E então você é acionado para ajudar no resgate dessas pessoas. E então você chega ali e você começa a fazer o procedimento para que aquela pessoa possa sobreviver. Você vê uma pessoa que está num estado grave e você diz, olha, essa aqui precisa de tal medicamento, e você começa a fazer o procedimento. E nisso você vê um médico do seu lado, companheiro de faculdade, talvez de turma, exerce a mesma profissão. Só que este médico, ele, aproveitando o estado inconsciente, debilitado daquelas pessoas, ele vai e solta o relógio do pulso dela, arranca e põe no seu próprio bolso. Ele vê a carteira do bolso de trás saindo ali, ele vai, dá uma puxadinha e guarda para si. Se você é médico e você vê o médico do seu lado fazendo isso, diante de pessoas debilitadas, e você não fala nada, você é um covarde, um frouxo. Você é um imoral. Isso beira a imoralidade. Como assim? Não vou falar nada. Em vez de ajudar, ele está subtraindo as coisas daquelas pessoas. Necessita que você faça alguma coisa. Da mesma forma, um pastor. Se o pastor vê outros conduzindo pessoas para o abismo e ele fica em silêncio, ele é um covarde. Não é digno de pregar a palavra do Senhor. É necessário, então, e é de suma importância, que
o líder venha dar direção mostrando, olha, aquele povo ali, não o sigam. Não o sigam. Foi ontem, anteontem, acho que foi ontem. Eu fui levar meu carro para arrumar, estava voltando de bicicleta, e na hora que eu voltei, eu entrei na cozinha, e de repente eu vi uma sacolinha com um livro em cima assim, O Grande Conflito. Na hora, de que isso aqui? E meu filho mais velho falou, né? Não, pai, estava passando de bicicleta ali, tinha um pessoal evangelizando, me deu. Do jeito que eu peguei na bancada, já taquei no lixo. Só aproveitei a sacolinha. Para lixo também. Pastor, necessita avisar diante dessas coisas? Óbvio. O Adventismo do Sétimo Dia, encabeçado por Ellen White, eles enganam inúmeras pessoas com heresias diluídas em algumas porções de verdade. E como é falado de uma forma mansa, pacata e totalmente amorosa, muitos acabam aceitando. Teve pessoas que já saíram daqui, foram para Adventista. Eu fiquei louco. Louco? E como assim? Eu não quero entrar no mérito das heresias deles. Eu tenho 2 pregações, se eu não me engano, no YouTube, que eu falo só sobre essas heresias. Eu não quero entrar no mérito, posso pegar um dia só especificamente sobre isso, mas eu não quero entrar no mérito sobre as heresias de o sono da alma, que você deve ter ouvido falar. De que Deus mora na constelação de Órion, sabia? Eles conseguem diminuir a Deus a ponto de Deus, que criou o universo, morar numa tapera chamada constelação de Órion. Porque eu sei que é imensa, mas comparado com o tamanho do Deus, gente, é um barraco. Eu não quero entrar no mérito do absurdo que eles dizem que foi Satanás que levou os nossos pecados e não Jesus Cristo. Apenas uma das heresias deles. De que a salvação está atrelada ao sábado, de que a aniquilação final, né, não o sofrimento eterno, mas a aniquilação final, e de que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Esses são apenas um dos absurdos que este povo propaga. Mas como vem ali com uma capinha de amor, muitos acabam ouvindo e talvez se rendendo. A última vez que eu falei isso, teve até um... Como que é o nome do cara? Pastor, você lembra? Fez um vídeo lá contra mim, não lembra? Ezequiel Domingos, alguma coisa. Ezequiel alguma coisa lá. O cara fez até um vídeo, mas me descascando. É teólogo adventista ele, né? Se não me engano, acho que é. Esses são apenas umas das heresias deles. Essas heresias, elas não os fazem apenas uma denominação cristã com alguns erros teológicos, não. Essas heresias fazem deste povo uma seita herética que está conduzindo milhares para o inferno. Mas olhe, apenas a base desse povo. A base. O Adventismo foi fundado por William Miller. E este homem, ele teve a audácia de dizer assim: Jesus Cristo vai voltar no dia 22 de outubro de 1843. Sendo que nós acabamos de ler aqui, né? Quando ouvirdes, versículo 8, cuidado, não os deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, chegou o tempo. Jesus Cristo vai dizer que quanto àquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. E o William Miller, claro, né? Atualizando a Bíblia. Mas então ele vai e diz que Jesus Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1843. E o que aconteceu? Ele esqueceu de combinar com Jesus Cristo. Ele não veio. Ou se atrasou. E ele então refaz os cálculos. E diz, não, é um ano adiante. 1844. E em 1844 estão eles nos telhados, com ramos na mão, esperando, todos vestidos de branco, coisa linda, né? Esperando Jesus voltar. O que acontece? Jesus não volta de novo. Furão 2 vezes. Como assim? William Miller se decepciona, as pessoas se decepcionam. Esse dia fica conhecido como o dia da grande decepção, ou o dia do grande desapontamento. E então ele reconhece o seu erro, vai embora e diz, eu errei. Mas por conta de ter propagado esta heresia durante 1/4 de século, 25 anos, mesmo ele dizendo, errei, as pessoas que o seguiam disseram o seguinte, não, ele não errou. Como assim? Ele disse que errou.
É a mesma coisa hoje, você sabe, né? Se o Lula dizer assim, eu sou ladrão, vai ter pessoas dizendo, não, você não é ladrão. Mesmo o cara confessando. William Miller fez isso. Então, ele vai, reconhece seu erro. E as pessoas que o seguiam disseram o seguinte, não, ele não errou. Ele não errou a data, ele errou o evento. O que aconteceu nessa data a qual ele previu, não foi o evento da volta de Jesus Cristo, mas foi a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial para purificar o santuário celestial. Primeiro, né, de forma lógica, a gente já raciocina. Calma aí, Jesus Cristo teve que purificar o santuário celestial, então tinha alguma impureza no céu? Como assim? Isso é uma análise lógica. E então, aí começa mais e mais heresias com Ellen White, suas visões, que mais pareciam visões da Raven. E sua primeira visão ela diz que teve uma visão dos mandamentos e um destaque no quarto mandamento. Você sabe qual é o quarto, né? Guarda do sábado. E daí então vieram mais inúmeras heresias. Como assim não vamos avisar o povo? Que eles são uma seita herética, que estão levando inúmeros para o caminho errado. Dali vieram os testemunhos de Jeová. A mesma coisa. Testemunho de Jeová já colocou aí umas 20 vezes a volta de Jesus Cristo. Uma hora eles vão acertar, claro, né? Toda hora você chuta, né? Não, vai acertar o ano. Uma hora vai acertar, claro que vai. Mas já colocaram inúmeras datas. E Jesus Cristo vem e diz a mim e a você, cuidado, não sejam enganados. Aqui no Brasil já teve gente dizendo, Valnice Milhomes, apóstola, Jesus Cristo vai voltar no sábado. Oh Deus, haja paciência, né? Então, se você vê alguém colocando alguma data em relação à volta de Jesus Cristo, pode dizer sem medo de errar, falso profeta. Não falou da parte de Deus. Jesus Cristo disse que esses eram os sinais de sua volta. Falsos profetas, falsas doutrinas, falsos milagres. E se tem uma época em que nós vivemos hoje, a epidemia de falsos homens, esse período ao qual nós vivemos. De religiões e mais religiões, levando inúmeras pessoas para o caminho errado. E por que eu digo que elas levam pessoas para o caminho errado? Porque Jesus Cristo ele é exclusivista. Eu sou o caminho. Não um dos. O caminho. A verdade. A vida. Então nós olhamos e vemos o islamismo e o catolicismo romano, cada um arrebanhando mais de 1 bilhão de pessoas. Nós vemos o espiritismo e os cultos afro-brasileiros se proliferando a cada dia mais. Nós vemos as grandes religiões orientais, como o budismo, como o hinduísmo, a cada dia fazendo mais adeptos. E o que nós fazemos como cristãos? Ficamos calados? Óbvio que não. Jesus Cristo vem e diz, exortem, ensinem, mostrem o erro. Aí você junta a isso, este falso evangelho pregado na maioria das igrejas de hoje. Este, de fato, são sinais claros da volta do nosso Senhor. Falsas religiões, e aquela que era para ser a verdadeira, está falsa também, pelo menos em sua grande parte. Nós vemos hoje seminários teológicos que estão totalmente liberais, atualizando a Bíblia, rejeitando a literalidade da Escritura. É um absurdo. Nós vemos seminários reinterpretando as verdades da palavra de Deus à luz da cultura moderna. Eles não usam a Bíblia para lançar luz sobre a cultura. Eles pegam a cultura e começam e colocam de óculos para enxergar a Bíblia. E é por isso que nós vemos esse monte de heresia. Olha, há umas semanas veio um rapaz aqui na nossa igreja, quase pastor. E ele de uma grande igreja aqui de nossa cidade, igreja reformada. E ele tem um cargo bem alto lá. E ele dizendo para mim, pastor, a minha denominação está indo para o buraco. O progressismo está invadindo a minha igreja. Eu disse, olha, o problema de vocês não era só isso aqui. Se fosse só esse, estava bom. As coisas pioraram absurdamente. Ele começou a falar as coisas e eu falei, não acredito, é sério. Ele dizendo, pastor, eu não sei onde a gente vai parar. Sei que estamos indo para um caminho sem volta. E aí, de fato, o que a Escritura diz? O primeiro sinal da volta de Jesus Cristo são falsos cristos, cristãos pregando e promovendo o falso evangelho. É por isso que nós vemos que o evangelho sumiu, desapareceu de muitos lugares. O que acontece hoje em dia é o seguinte, nós vemos um misto entre Bíblia, coach e psicologia.
Como assim, pastor? Eles citam o primeiro, a Bíblia, eles motivam como segundo, como os coachings, e eles não confrontam como terceiro, a psicologia. Porque não pode confrontar, porque confrontar o povo vai embora. O que importa é a igreja cheia, ainda que seja cheia de pessoas indo para o inferno. Mas isso é de fato o que importa. Uma moça uma vez veio para a nossa igreja e ela me disse o seguinte: pastor, eu tomei um susto danado quando o senhor foi começar o culto, a pregação, e o senhor disse assim: abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. E eu disse: como assim você ficou assustado? Não, porque na minha igreja não é assim. E uma enorme igreja, aqui de nossa cidade, muito grande. Eu, como assim? O que se prega lá? Lá são séries baseadas em livros que vêm do líder. Então, às vezes é uma série sobre saúde, às vezes é uma série sobre a mente, às vezes é uma série sobre isso, sobre aquilo. Eu falei: não tem Bíblia? Não. É uma citação aqui, uma citação ali, né? Mas, na maior parte, não tem. Uma irmã aqui dizia para mim que ela veio dessa mesma igreja. E ela dizia que ela conheceu uma líder de pequeno grupo, lá já começa por aí, né? Mulher liderando. Na igreja não pode? Não pode. Por quê? Porque a mulher é menos? Não, porque Deus mandou. Esse é um cargo para homem. E essa irmã me dizia que ela conheceu uma líder de pequeno grupo, que tinha relações íntimas com seu namorado, mas então ela ficou, né? O Espírito Santo a tocou, dizendo: você está errado. O que eu pensei: vai se consertar, né? Não, ela apenas abandonou a liderança do pequeno grupo, mas continuou fornicando. E o povo, tá vendo? Isso que é honestidade. Não posso estar à frente de algum ministério porque eu estou tendo relações íntimas com meu namorado. Não, mas você não tinha que largar só aquilo, você tinha que largar a relação errada, ou casar. E pessoas assim são aplaudidas. Essa semana o irmão disse que ele foi à mesma igreja. A apresentação de um parente dele. Ele disse assim: até na questão do dízimo da oferta, umas heresias absurdas. Ele disse que o pastor colocou, acho que aquele texto, se eu não me engano, né? A medida com que medir, você será medido. E usou isso aí para dizer o seguinte: olha, tá vendo? Então, quanto mais você der, mais você vai receber. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? O texto não está falando disso. Mas a verdade tem sido torcida. Igrejas têm se transformado em empresa. Igrejas têm virado empresa. O púlpito virou um balcão, onde você vem negociar as coisas. O templo, o lugar onde nós temos que vir adorar a Deus, virou, na verdade, a praça de barganha, onde você vem e diz: Senhor, estou aqui, faz a minha vida, porque a minha parte eu já fiz. O que seria do Senhor se não tivesse a minha voz aqui te louvando, hein? Ou aqueles que contribuem e dizem: Senhor, a minha contribuição está aqui agora, prospera. Quase que colocando Deus na parede. O evangelho virou um produto de consumo e os crentes se transformaram em sagazes consumidores. Essa é a verdade hoje em dia. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor. Outros sinais que nós vemos de que a volta de Jesus Cristo tem se aproximado: guerras, terremotos e epidemias. Acompanhe comigo o versículo 11, por favor, meus irmãos. Lucas 21, 11. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A primeira coisa que ele vai citar aqui é guerra. Guerra. Eu não sei se você sabe, mas a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1945, a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o número de guerras tem aumentado assustadoramente. Houve um site que fez uma pesquisa lá de mais ou menos para cada ano de paz, há 13 anos de guerra. E quando guerra, claro, né, não mundial, mas países sempre em guerra. Você percebe que tratados de paz são constantemente assinados, só que nós vemos na prática, são guerras e mais guerras. O século passado ficou conhecido como o século da guerra. O Instituto de Pesquisa americano chegou à conclusão de que 50% dos cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição em massa. Literalmente o Thanos, né? É isso que eles querem fazer. Quer acabar com todo mundo de uma vez. Esse é o foco das pessoas. Fala-se muito sobre paz, de forma teórica. Mas a prática é outra. Gasta-se mais de $1 trilhão por ano com armas de guerra.
Com $1 trilhão por ano, nós poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde sucateada, da educação. Poderíamos resolver quase tudo. Veja, na Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918, morreram cerca de 30 milhões de pessoas. E Jesus Cristo vai dizer aqui, né? Guerras. Quando vocês verem falar de guerras, atentem, fiquem atentos. Este é um sinal. As bombas caindo em Hiroshima e Nagasaki, aquilo é apenas um megafone de Deus dizendo, opa, estou chegando. Na Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de mortos. Na Segunda, de 1939 a 45, mais de 60 milhões de mortos. É muita gente. Na guerra entre Estados Unidos e Iraque, é que você pensa que guerra é só assim, né? Ah, pastor, guerra então são os militares indo para a batalha e morrendo. Esse é um tipo de guerra. No Brasil nós vivemos em guerra também, eu vou provar para você. Por quê? Na guerra entre Estados Unidos e Iraque, 2003 a 2011, apenas 8 anos de guerra, os Estados Unidos contabilizaram uma perda de 4.500 militares em 8 anos de guerra. No Brasil, de 2001 a 2015, apenas por homicídios violentos, mortes violentas, morreram 786.870 pessoas. Quase 1 milhão. Mais que a população do Acre ou do Amapá. Apenas nesses anos, né? No ano de 2017, segundo o Atlas da Violência, apenas por homicídio, o Brasil teve 65.602 mortes catalogadas. Por quê? Pode ser algumas que eles não contaram, né? Claro. 65, olha para cá, irmão, por favor. 65 mil mortes. Jesus Cristo, ele deixa claro. Olhem ao redor de vocês, percebam os sinais. Todas essas coisas são fortes indícios de que eu estou voltando. Mas o versículo 11 ele ainda diz a respeito de terremotos, né? E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas em algumas versões diz epidemias, fome. E você sabe, né? Terremotos sempre existiram desde que o mundo é mundo. Mas alguns deles a Escritura vai dizer que é Deus expressando a sua ira sobre o povo. Sim, Apocalipse 6,12 vai dizer assim: vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. Ali era Deus bravo com o povo. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Olha o que João diz. Em seguida, o anjo pegou um incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Do ano de 1890 até 1930, houve apenas 8 tremores de terra, superiores a 6 pontos na escala Richter, né, que é o que mede ali os terremotos. De 1980 a 1996, mais de 200. Tem aumentado assustadoramente até os tremores de terra. Basta você estar atento ao noticiário. Em 2010, tivemos aquele terremoto no Haiti com 230 mil mortos. É muita gente. É mais que a população de nossa cidade. Nós temos aqui cerca de 130 mil pessoas. Mais de uma pinda morreu num terremoto. Em 1º de março deste ano, 2023, a Turquia teve um terremoto onde 45 pessoas morreram. Você não consegue assistir jornal e comparar com a Bíblia? E ver que, de fato, essas coisas apenas corroboram com aquilo que Jesus Cristo tem falado? Você não consegue perceber? Você não consegue fazer essa junção, esse link, sem falar, claro, em tsunamis, né, que são terremotos ali nos mares. Em 2004, naquele fatídico tsunami na Indonésia, mais 230 mil pessoas morreram. Muita gente. Só no século XX houve mais terremotos que em todo o restante da história. Você não consegue ver a corneta de Deus tocando? O megafone de Deus dizendo: eis que estou à porta e bato. Arrependam-se dos seus pecados, que a volta está próxima. Em Apocalipse 6 vai dizer que as colunas do universo serão basicamente abaladas. É o que a Escritura diz. Ele termina dizendo a respeito de epidemias. Eu acho algo bem no nosso contexto, né? Pastor, não precisa nem explicar isso aí. Basta a gente olhar. Mas eu quero citar para você. Em 1346, a peste negra, ou peste bubônica, que era transmitida ali por conta de ratos, roedores, pulgas, ela chegou a matar, estimativas vão dizer, quase 200 milhões de pessoas. Quase o Brasil. O Brasil de hoje. Essa é a estimativa que eles chegam.
1/3 da Europa foi dizimado. O que é 1/3? De cada 3 pessoas, uma morria. Ah, tá aqui? Eu, Henrique, a Lohane, não vai morrer. Acabou. Não tinha como fugir. Milhões e milhões de pessoas mortas. Nós vemos epidemias de varíola, cólera, gripe espanhola. Talvez o que está mais fresco em nossa memória, H1N1, lembra? H1N1. E sem falar na Covid-19, 2020. A maioria aqui. Só para eu saber, quantos aqui perderam algum parente ou alguém conhecido com a Covid? Levanta a mão para saber. Todo mundo? Sério? Eu perdi. Perdi primo, perdi amigo, perdi padrinho, perdi mãe. A OMS estima que quase 15 milhões de pessoas ao redor do mundo morreram por conta da Covid. No Brasil, chegamos à marca de 700 mil pessoas mortas. Você está espantado com isso? Já estava na Bíblia há muito tempo. Você lê a Escritura? Leia a Escritura e você não vai se espantar tanto com essas coisas que acontecem. A ciência evolui e evolui muito. Mas em 2020, uma praga entrou no planeta por conta de você cumprimentar o outro irmão, pegando na mão dele, ou de dar um espirro. Mas como a ciência é tão evoluída assim, pegou na mão, morre. Espirrou perto de você, está contaminado. Vai para o tubo. Do tubo, caixão. Nada disso é espanto para quem lê a Escritura. Depois aqui vai terminar dizendo a respeito de fome, né? A fome, de fato, é um subproduto da guerra. Guerras, epidemias geram fome. Olha, é só você olhar. Inflação altíssima depois da pandemia. Inflação altíssima é menos comida na sua mesa. É desemprego. É apenas uma coisa escalonada. Ezequiel capítulo 6, versículo 11, já estou encerrando. Vai dizer assim. Assim diz o Senhor. Bate com a mão, bate com o pé e dize: por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, eles cairão pela espada, pela fome, pela praga. Esse aí é o que acontece desde lá de trás. Destruição, peste, fome, juízo. É assim. Elias, ele vai dizer que, tão certo como vive o Senhor, que por um período não haveria chuva e nem orvalho. O que ele estava dizendo ali, né? Olha, chuva e orvalho é comida. Vocês vivem da agricultura, vão ficar com fome. E é isso que nós vemos em toda a palavra do Senhor e em toda a história. Veja se não é verdade, fomes assolam a humanidade constantemente. Olha ao redor do mundo. Não sei nem ao redor do mundo, vai. Olhe para os nossos vizinhos. Olhe para as nossas fronteiras. Olhe para a Venezuela. Sabia que lá não tem mais pet? Não tem mais. Por quê, pastor? Eles não gostam de animal? Não, eles comem. Comeram. Era o que tinha. Lá, acho que eles levaram ao pé da letra, né? Cachorro quente. Levaram ao pé da letra. Miséria. Por conta de corrupção de governos. Eu lembro de ter visto uma vez um noticiário em um jornal de Cuba, dizendo que Cuba tinha alcançado os menores índices de obesidade e diabetes. Gente, isso é eufemismo. Eles estavam dizendo que Cuba alcançou níveis pequenos de obesidade e diabetes porque o povo estava morrendo de fome. É por isso que o povo não engordava. Fome. A fome tem assolado a humanidade sempre. Portanto, se eu e você, nós não conseguimos ver sinais da volta de Jesus Cristo claros no nosso tempo, como já disseram, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Leia a Escritura e ouça o William Bonner. Não, William Bonner não, né? Vamos outro. Pega na Record lá. Record eu acho que não presta muito, né? Os Pingos dos Is, esse presta. Revista Oeste, talvez mais interessante. Faça isso. Leia a Escritura e acesse lá no YouTube, lá, Oeste Sem Filtro. Você vai ver como constantemente a palavra de Deus tem se cumprido a cada dia. Então, que eu e você venhamos a lembrar daquela advertência de Jesus Cristo logo no começo. Não se entreguem ao pecado. Não desistam. Não banalizem a santidade, mas permaneçam firmes, fiéis, santos, dedicados a Deus. Não importa, pastor, mas está demorando. Não importa, permaneça fiel, porque mais cedo ou mais tarde, quando menos esperarmos, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus vai voltar. E essa é uma certeza que nós temos, porque os sinais estão por todos os lados.
Então que Deus dê a mim e a você graça, de mesmo em meio a dificuldades, pestes, epidemias, guerras e fome, nos mantermos fiéis a Deus, que nos deu a vida eterna mediante a salvação em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?